Suporte e resistência. Dois importantíssimos pilares da análise técnica, que todo day trader tem que conhecer, conceitualmente e praticamente. Vou mostrar para vocês todas as características conceituais do suporte e resistência. Vamos lá. A análise técnica, ela usa os níveis de suporte e resistência para identificar, no gráfico, preços que têm maiores probabilidades de pausar, reverter ou continuar uma tendência prevalente. O suporte ele ocorre quando você tem uma tendência de baixa, uma concentração forte de oferta, né, de ordens de venda, e você encontra uma concentração de ordens de compra, uma demanda, ou demand em inglês. E aí pausa a tendência, os preços param e você tem um suporte. A resistência ocorre numa tendência de alta, quando você tem uma concentração de ordens de compra forte, os preços subindo, e aí você encontra uma oferta ou supply grande, uma concentração de ordens de venda. Então, você tem uma resistência. O que é um suporte? O suporte é quando uma tendência de baixa, numa tendência de baixa, os preços estão caindo muito devido à oferta, né? A oferta de ordens de venda. Mas quanto mais esses preços caem, mais atraentes eles ficam, porque os compradores querem comprar barato. Sempre é bom, né? Você comprar barato. Em um determinado nível, a demanda, as ordens de compra, que estava muito devagar, né? A demanda estava devagar, se iguala à oferta, as ordens de venda. Nesse ponto, os preços param de cair. Isso é suporte. Resistência é exatamente o contrário. Você tem uma tendência de alta, uma demanda forte, ou seja, muitas ordens de compra, os preços não param de subir, mas os vendedores estão aguardando para que, quando eles identifiquem que esses preços já estão caros o suficiente, eles entrem com o quê? Com o supply, com as ofertas, com as ordens de venda, e aí fazem com que essa tendência de alta pare. Nesse ponto, a gente chama de resistência. Quando níveis de suporte ou resistência são identificados, são considerados para possíveis entradas, saídas ou liquidações parciais. Básico. Suporte e resistência podem ser encontrados em qualquer período gráfico, semanal, mensal, diário, ou até mesmo um minuto. Mas quanto maior o período, maior será a importância desse nível, desse suporte ou resistência. Suporte e resistência são níveis, referências para os rompimentos, os chamados breakouts, ou falsos rompimentos, ou respeito a esses níveis. Vou mostrar para vocês um gráfico, aqui o gráfico, e detalhar aqui no gráfico, fica muito mais fácil, né? A parte prática, o suporte e a resistência. Primeiramente aqui o suporte em amarelo. Você tem uma tendência de baixa, os preços estão caindo por ação dos vendedores, da oferta, do supply, até que aqui nesse nível, olha aqui, ó, 113.985, 114 mil, número redondo. Números redondos sempre são níveis importantes para suporte ou resistência. Mas eu estou falando aqui de uma área, né, de uma zona. Nessa zona aqui, os compradores decidiram que os preços já estavam baratos o suficiente para que eles entrassem comprando. E eles entraram comprando com a demanda, né, com as ordens de compra.
E o que eles fizeram? Uma reversão. Causaram uma reversão. Por quê? Porque a demanda se sobrepôs à oferta, à supply, ou seja, as ordens de compra foram muito mais numerosas que as ordens de venda e fizeram que o preço viesse até aqui. E aqui, os compradores, né, os compradores bateram de frente com os vendedores, que estavam esperando esses preços subirem, ficarem caros, para aí sim entrarem vendendo com a oferta, supply, a mesma oferta supply que foi feita aqui, que foi executada aqui. Então, aqui, os compradores encontraram os vendedores, as ordens se igualaram e os preços pararam de subir. Aqui, tanto na resistência como no suporte, você tem 3 figuras. A primeira delas é essa aqui, né? Já que eu mostrei aqui uma reversão de tendência, então você tem aqui um respeito ao nível de suporte. A segunda figura, um respeito ao nível de suporte e uma reversão. Não só respeitou, mas as ordens de compra foram muito maiores. Então, reverteu, teve uma reversão, né? Então, não houve o breakout. Não houve o breakout. Aqui, se esse respeito não tivesse acontecido e os preços tivessem passado aqui para baixo, o suporte teria sido rompido, então teria sido um breakout. Mas caso esses preços também viessem até por aqui, mais ou menos, e voltassem, nós diríamos que houve um falso rompimento. Um falso rompimento. Uma outra figura que poderia acontecer aqui é o respeito ao suporte, mas sem acontecer a reversão. Poderia os preços ficarem aqui igualados, né, as ordens igualadas, tanto de compradores como de vendedores, e ter uma consolidação. O preço ficaria por aqui. Então, teria a consolidação. Então, aqui para vocês, na prática, um suporte, né, preços que pararam de cair numa tendência de baixa, e aqui uma resistência, preços que pararam de subir numa tendência de alta. Safe trading. Até o próximo vídeo.